Você já viu o manejo, as resistências, resultados de controle, mas qual a importância, onde ocorre, como ocorre e quais os principais manejos para o capim amargoso? É isso que a gente vai discutir no Missão Mato Zero. Olá pessoal, meu nome é Alfredo Albrecht, sou professor da Universidade Federal do Paraná, supervisor do grupo Supra Pesquisa. Estamos aqui em uma das nossas casas de vegetação para falar principalmente do capim amargoso, depois a gente vai falar também do capim pé de galinha. Então o capim amargoso, conhecido popularmente por esse nome, a espécie Digitaria insularis, então essa espécie tão problemática que está em diversas regiões do país. Então essa espécie a gente trabalha bastante com ela, aqui em uma das nossas casas de vegetação, inclusive tem os trabalhos aqui de um TCC, de uma iniciação científica, um trabalho de um pós-doutorando orientado meu, trabalhando com monitoramento de capim amargoso. Tá? Então essa Digitaria insularis, essa planta complexa. Monitoramento é o quê? Sabemos que no Brasil tem resistência dela a glifosato, Paraguai também, que está aqui muito perto, inclusive, de Palotina, a divisa aqui com o Paraguai. E aí tem resistência dela a glifosato, mais recentemente, a nível de Brasil, resistência também a Loxifop, esse outro graminicida. E aí no Paraguai, ano retrasado, ano passado, juntamente com o pessoal de lá, a gente comprovou a resistência desse capim amargoso, a Digitaria insularis, a glifosato, a Loxifop e clethodim. Uma resistência múltipla e cruzada, o primeiro caso a nível de mundo nesse sentido. Então é uma planta que preocupa muito a nível de Brasil, devido à resistência dela, não só a glifosato, mas também a graminicidas. Tá? Então por isso a gente monitora bastante, principalmente no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Inclusive aqui vai ter bastante planta, a gente tem aqui algumas dezenas de coletas que foram feitas principalmente no oeste paranaense, e no sul do Mato Grosso do Sul, essa região mais próxima à fronteira do Paraguai, que é a região que mais nos preocupa, devido à proximidade do caso de resistência já existente e devido à questão de um manejo mais intensivo, que a gente tem aqui bastante área com capim amargoso. Então, assim, essa planta, de novo, preocupante, com caso de resistência, e aí se a gente for pensar em plantas maiores, se a gente pegar um vaso com plantas maiores, ela vai crescendo, liberando sua inflorescência, pode produzir uma planta dessa aqui, entoucerada, uma touceira dessa, que é perene, mas durante o ciclo de um ano pode produzir suas 60 até 75 mil sementes. E aí depois fica uma planta assim, uma touceira, ela vai formar rizoma. Um rizoma curto, mas forma rizoma, que é o que? É basicamente o como subterrâneo que vai armazenar reserva, energia dessa planta. E vai deixar mais difícil o seu controle. Ou seja, a gente vai fazer uma aplicação, eventualmente, numa touceira assim, vai aparentemente ter um controle, depois ela vai rebrotar. Vai ter essa nova incidência, esse novo crescimento. Tá? Então, por isso que a gente monitora bastante essa planta para entender onde estão as resistências, entender as dificuldades de controle para, a partir disso, buscar soluções para os agricultores. Saber o que vai controlar, o que não vai, como aplicar uma aplicação sequencial, assim por diante, para ter as melhores ferramentas de controle. E pensando na lógica de controle desse capim amargoso, como eu vinha comentando, então a essência glifosato no Brasil já está amplamente distribuída, inclusive nos nossos trabalhos de monitoramento. Mais de 90% das coletas têm resistência a glifosato. Para ser mais preciso, no último trabalho que a gente fez, a gente teve mais de 95% dos pontos coletados com resistência a glifosato. E pensar nos últimos 5 a 6 anos, a gente já tem mais de 1.000 pontos coletados para os trabalhos nossos de monitoramento e mapeamento de resistência do capim amargoso a nível de Brasil. Então, resistência a glifosato amplamente distribuída. Já temos pontos no Cerrado brasileiro com resistência a Loxifop. Ainda não encontramos no Brasil resistência a clethodim e essa resistência múltipla a dois mecanismos de ação e aos dois grupos químicos dentro dos inibidores da ACCase. Mas muito nos preocupa isso. Por isso que a gente monitora tanto, a gente tem os orientados, graduação, pós-graduação, para fazer esses monitoramentos, para se o problema começar no Brasil de fato, como já existe no Paraguai, resistência a glifosato, FOP-DIN, a gente conseguir encontrar o quanto antes, mensurar o quanto antes esse problema, para a partir disso buscar soluções, buscar opções de controle, que não está fácil. Por quê? Basicamente, para controlar capim amargoso é glifosato, e os inibidores da ACCase. Tirando esse, vai sobrar o quê? Glufosinato, mas principalmente plantas menores, plantas grandes, a gente não consegue ter um bom controle nesse capim amargoso com o glufosinato, ele vai rebrotar, vai exigir novas aplicações, assim por diante. Então é importante de encontrar o quanto antes essas populações e a gente vem testando outros mecanismos de ação que potencialmente podem ter controle, como inibidores da biossinticretinoide, outros inibidores da LS, pensando em plantas mais jovens, assim por diante, para tentar rotacionar também. E é muito válido sempre mencionar os herbicidas pré-emergentes. Tá? Então os herbicidas pré-emergentes são essenciais
de se utilizarem em plantas como capim amargoso, capim pé de galinha e tantas outras, mas essas que é o que a gente está focando hoje, nesse momento. Então, o pré-emergente. Quais pré-emergentes? Tem vários no mercado que conseguem ter um efeito bom ou até ótimo sobre gramíneas, inibidores de crescimento inicial, alguns outros, como eu acabei de citar, inibidores da biocina-carotenoide, assim por diante, que vão alguns inibidores da LS e assim vai para ter esse bom controle. Então, usar pré-emergente na área que tem banco de semente, tem histórico de capim amargoso e aí depois complementar com os pós-emergentes. Vai ficar tudo mais fácil para o pós-emergente depois. Mas é muito bom ter essa rotação de mecanismo de ação, utilizar o pré, utilizar o pós, além das boas práticas como um todo. O que? Boas práticas o quê? Palhada. Embora o capim amargoso não tenha semente fotoblástica positiva, ou seja, não precisa de luz, fotoblástico neutro ali, a palha vai auxiliar bastante. Então, para as camadas de palha vão auxiliar o quê? Ter menos fluxos e ele atrapalhar menos, crescer menos, se desenvolver menos na nossa área. E aí, de novo, acompanhar esse monitoramento e quando a gente tem plantas grandes, como eu estava mostrando anteriormente, plantas grandes assim, a gente vai precisar de pelo menos 2 aplicações, ou 3. Aplicações ou intervenções. Por quê? No caso do capim amargoso, a roçada ajuda bastante. A roçada mecânica, né? Quanto mais baixo a gente conseguir roçar essa planta, melhor. Por quê? Quanto mais baixo roçar, mais a gente vai estar tirando o como dela, porque o como também armazena essa energia dela, digamos assim, o como aéreo e o como subterrâneo, esse rizoma curto que ela tem. Então a gente roçar quanto mais baixo, mais interessante. E uma roçada bem baixo, às vezes pode poupar uma aplicação. Então, se a gente falava em 2, 3 intervenções, uma roçada pode tirar uma dessas intervenções. E as aplicações em pós-emergência depois vão levando ao controle dessa planta. Tá? Então, touceiras, 2 a 3 intervenções, ou uma roçada, e aí 1 a 2 aplicações para ter esse bom controle. Basicamente, o glifosato ainda vai junto nessa jogada, digamos assim. Ele mesmo tendo resistência ao glifosato, ele vai junto com os graminicidas, os FOP, os GIM, que eles vão estar auxiliando no controle dessa planta e não vão estar atrapalhando, que é o mais importante. E aí, aplicações sequenciais. O paraquat, antes de ser banido, auxiliava bastante, principalmente na rebrota de uma touceira. Não temos mais o paraquat no Brasil. É basicamente o glufosinato que vai ajudar nessas questões de rebrota. E aí tentamos, a gente está fazendo bastante estudo para isso, bastante trabalho, para pensar em encontrar outros possíveis produtos, além do que a gente espera vir nos próximos anos. E aí, para até fechar um pouco essa parte de controle, possibilidades de controle, assim por diante, além dessa associação só pensar o glifosato com a CCase, a gente também faz associações com Protox junto. Tá? A gente tem vários protóxicos no mercado, mas os protóxicos junto eles vêm auxiliar e não tem antagonismo, eles vêm auxiliar. Temos protóxicos mais antigos, protóxicos mais modernos, lançados recentemente, alguns auxiliam mais em gramíneas, outros menos, mas nenhum deles atrapalha, entrando lá com glifosato e graminicida. Uns vão ajudar um pouco mais, outros um pouco menos. Tá? E a gente vai pensando em outras opções de misturas para estar tendo esse bom controle, esse bom manejo dessas plantas maiores, como eu mostrei, e aí o pós-emergente, na pós-emergência, e aí o pré-emergente para evitar novos fluxos. E aí sempre entendendo o histórico da área, o contexto da área, quais as resistências que tem nessa área e fazer as boas práticas, como eu comentei. Pensar nessa rotação de cultura, diversificação, palhada, milho com braquiária, por exemplo, o consórcio é muito importante para aquela palha de braquiária e assim por diante. Essas práticas todas correlacionadas, combinadas juntas ali, vão trazer bons resultados a curto, médio e longo prazo.